viva, sejam muito bem-vindos ao Franco Atirador, o primeiro programa de debate político verdadeiramente independente em Portugal. Toda a gente sabe o que é que José Sócrates comeu, os metros quadrados da cela e até os vizinhos. Mas ninguém sabe como é que a política e a corrupção chegaram a este ponto. Vamos discutir política, corrupção e necessariamente justiça aqui no Franco Atirador. Para isso, temos connosco o Renato Carmo, que é sociólogo, é dirigente do LIVRE. Miguel Tiago, que é deputado do Partido Comunista Português e está na Comissão do Inquérito do BES. E também ainda a Mariana Mortágua, que além de economista é deputada pelo Bloco de Esquerda e está também nessa mesma comissão. E eu vou começar por perguntar ao Renato Carmo se, quando vê estes acontecimentos, acha que está perante um caso de polícia, de política ou de justiça. Quem é que de facto está mal nesta situação? Bom, eu acho que devemos também olhar para isto, se calhar aqui a minha costela de sociólogos, que se desculpem lá, mas não há dúvida nenhuma que durante muito tempo em Portugal se foi gerando uma espécie de sensação, por um lado, de impunidade, relativamente a um conjunto, enfim, de atores, protagonistas do espaço público, político, do setor privado. E isso foi tendo consequências muito profundas na sociedade portuguesa, nomeadamente numa desconfiança muito acentuada que está a galopar a sociedade portuguesa, que é preocupante relativamente aos políticos, às instituições e por aí adiante. Por outro lado, também, associado a isto, temos um país em que os níveis de desigualdade são bastante elevados. E aqui a desigualdade, eu gostava também de frisar, não ver as desigualdades só do ponto de vista económico. Eu acho que em Portugal há problemas do ponto de vista de desigualdade a vários níveis. Não só do ponto de vista... Como é sociólogo e a sua especialidade ou a sua, sim, tem que trabalhar sobre desigualdades. É as desigualdades. Sim, mas eu acho que a questão das desigualdades, elas são transversais. Eu penso que a sociedade portuguesa tem um problema de desigualdades ao nível de recursos económicos e financeiros, mas também desigualdades ao nível, por exemplo, da distribuição, se quiserem, do poder. Eu acho que nós vivemos, a nossa sociedade é uma sociedade muito hierarquizada, muito enquistada e com a desigualdade isso se torna particularmente visível. Portanto, a desconfiança em grande medida tem muito a ver com isso, ou seja, a distância entre a maior parte da população e as pessoas que estão no poder ou estão no topo é muito grande. E a corrupção também tem a ver com isso? Exatamente, e isso favorece, não sei, mas favorece a corrupção e de certa maneira também cobra a corrupção. E eu penso que Portugal vive, e isso é muito visível, até há muito pouco tempo, essa sensação de que as pessoas se queixavam constantemente dessa impunidade, dessa sensação de que muita coisa está a funcionar mal, há qualquer coisa que não está bem, mas também grande dificuldade, digamos assim, em ver respostas por parte da justiça e tudo isso. E, portanto, esse desencontro muito claro entre uma sensação de impunidade por parte, relativamente aos nossos dirigentes e, enfim, aos nossos poderosos. Por outro lado, uma sensação de desconfiança. Por outro lado, ver que, de facto, a justiça não responde. Isso tornou que a sociedade portuguesa se tornasse quase uma sensação de saturação. E neste momento estamos a viver... Renato, achas que essa sensação de saturação ela está empolada, ela é de alguma forma fantasiada ou ela é legítima e de facto essa sensação de uma certa indignação e uma certa revolta tem de facto as suas razões de ser e é justificada? Eu penso que, de facto, que não há dúvida nenhuma que muitos setores, nomeadamente do próprio Estado, têm sido, e são dos problemas, têm sofrido uma certa de apropriação por parte de interesses privados e por aí adiante. E isso é um dado. As pessoas percebem, de facto, que se podia fazer muito mais pelo bem comum relativamente às pessoas que nos governam e que estão enfim, em situações de topo e que não o fazem. E evidentemente, que gera-se todo um sistema quase, enfim, uma espécie de sistema paralelo que é quase inatingível e que gera, de facto, esse mal-estar. E, de facto, nós estamos a ver, enfim, isto, enfim, não é só de agora, mas que é um sistema muito perverso e que tem a ver precisamente com essa imposição ou apropriação dos interesses privados face, por exemplo, àquilo que é do público. Eu acho que esse é um dos outros grandes problemas, essa promiscuidade entre privado e público que é só agora colocar uma questão. Mas aqui, só primeiro, uma coisa geral. Miguel Tiago,
Nós vimos prender ou deter ou começar o processo do BES há pouco tempo. A seguir foi os vistos Gold e houve um dirigente de uma polícia do CEF que foi detido. E neste momento temos um ex-primeiro-ministro. O que é que se alterou neste momento? O que é que se alterou? Há uma alteração da justiça? A justiça está a perseguir os poderosos, coisa que não acontecia? Ou, pura e simplesmente, a situação chegou a uma coisa impossível? Eu julgo que nós não temos dados para dizer o que é que qualitativamente se alterou, nem temos dados para dizer que há uma intenção, seja qual for, por detrás das investigações que são levadas a cabo. Aquilo que se altera é talvez a percepção pública sobre um conjunto de casos que vão sendo, enfim, que têm a dimensão que têm. Eu estava-lhe a dizer isso porque, por exemplo, você teve em relação ao engenheiro José Sócrates, que houve vários casos ao longo da sua carreira que nunca foram investigados. Isto é, ele nunca chegou a depor sobre eles. Havia sempre suspeitas sobre o Freeport, sobre a Cova da Beira, mas a justiça, de alguma maneira, nunca chegava a o interrogar. E depois de primeiro-ministro temos este caso de ser detido à porta do aeroporto. Não acha que há nenhuma alteração de fundo sobre isso? Não, quer dizer, isso é uma matéria sobre a qual eu não tenho nenhum dado para dizer que possa existir uma alteração qualitativa quanto a isso. Ou seja, no sistema, no funcionamento do sistema de justiça. Seria, enfim, arriscado podermos até pensar que existe qualquer espécie de manipulação sobre o sistema judicial. É um acompanhamento que cada cidadão vai ter que ir fazendo, vai ter que perceber como é que estes casos se desenvolvem, qual vai ser também o seu desfecho, essencialmente confiar que a justiça, enfim, com esse acompanhamento popular e com esse acompanhamento das pessoas, vai dando resposta dentro dos meios que tem, e os meios que tem muitas vezes não são os mais adequados e não lhes permitem, de facto, chegar onde deviam chegar, mas isso é uma questão que, sendo política, não é de manipulação, é de limitação da capacidade do sistema judicial. Muitas vezes não consegue fazer frente a casos que são, de facto, complexos. E não me refiro a nenhum caso em concreto. Sim, mas tem um exemplo. Sim, a minha pergunta é um bocado aquilo que o Nuno te estava a perguntar, se calhar de outra forma. Quer dizer, quando nós olhamos para esta sucessão, não é? E pensamos no BES, no PPP, no PPN, nos swaps, nas parcerias público-privadas, nos vistos gold, bom, agora neste caso Sócrates, quando nós olhamos para isto, no teu caso, quando tu olhas para este cenário, tu interpretas esta sucessão de acontecimentos como uma vertigem de poder, um erro do sistema, um problema endémico do próprio sistema? Bem, a corrupção, e independentemente digamos, da expressão que tem agora, nomeadamente até nos órgãos de comunicação social e dos casos concretos a que fizeste referência, eu interpreto como enfim, o desenvolvimento natural do conjunto de políticas que têm vindo a ser praticadas em Portugal ao longo do tempo. Como já foi aqui falado, da promiscuidade entre o público e o privado, da ausência de uma fiscalização efetiva do Estado e de uma dimensão que eu julgo que é fundamental, que é do afastamento entre os cidadãos e as instituições. Esse afastamento e o empobrecimento da democracia que ele representa, mas que também é por esse afastamento. Claro. Portanto, há uma relação que não é tão simples quanto a causa e efeito. O empobrecimento da democracia, a traição aos eleitores sistemática faz com que as pessoas se afastem. As pessoas afastarem-se faz com que aqueles que querem usar a política em seu benefício próprio ou em serviço de grupos que, enfim, podem estar ligados, fique facilitado. Claro. Nada é melhor para para um criminoso que ouvir as costas, não é? Portanto, e se nós nos afastamos, e nós afastamos-nos porque eles traem os nossos interesses, ou porque nos disseram uma coisa que afinal depois fizeram outra, ou porque estão, enfim, submissos ou capturados por outros interesses que não os gerais da população, então nós, na verdade, ao afastarmos-nos, estamos a contribuir para o empobrecimento da democracia. Mas esse não é uma... Quem se afasta, provavelmente, é o cansaço, o desencanto, a desesperança, não são voluntários, ou seja, são uma reação a isso. O que é que sentiu quando viu as notícias sobre o ex-primeiro-ministro José Sócrates? O que é que pensou? Sobre isso, quer dizer, uma surpresa por ter sido inesperado, porque nós não temos conhecimento de quais são os casos que estão a decorrer e a ser investigados no Ministério Público.
E uma esperança de que a justiça funcione, enfim, independentemente de eu ter a consciência de que a justiça está cada vez mais longe dos cidadãos, muitas vezes até lesta para introduzir obstáculos na vida das pessoas, mas muito lenta para os retirar, enfim, por circunstâncias com que o próprio sistema judicial está confrontado, que não são vontade dos seus profissionais ou que não são, digamos, da sua própria natureza, mas das condições que lhe são impostas, nomeadamente a diminuição das suas condições, enfim, agora o encerramento de tribunais, o encarecimento do acesso à justiça. A justiça resolve cada vez menos os nossos problemas, isso é um facto. Mas não deixamos de confiar que, ou pelo menos dar espaço para ver qual é o desenvolvimento das investigações que... Dar benefício da dúvida, é isso que estás a dizer? Para o benefício da dúvida é a partir do pressuposto que eu estou a duvidar. Sim. Eu não tenho elementos para duvidar. Eu julgo não, que... o benefício da dúvida quer dizer que esperas para ver. Espero para ver, certamente. Mas sobre isso há depois uma outra dimensão que não tem de relação direta com a atuação do Ministério Público ou com a atuação das forças, no caso do Judiciário, julgo da PJ, que é a dimensão mediática que um conjunto de acontecimentos vai tendo e como uns se sobrepõem a outros, aniquilando tensões anteriores. Pegar nesta coisa. Esta dimensão mediática, Mariana Mortágua, não dá a ideia que estamos a viver numa espécie de fim de regime? Não pode ter perigos até para as atuais instituições da democracia, esta percepção da população de que estamos, caso sobre caso de corrupção, a envolver um conjunto muito grande de gente? Nós temos de ter cautela da forma como analisamos isto. Por um lado, há uma tendência mediática de tornar cada caso o caso e de julgamentos em praça pública e alguma histeria mediática à volta de casos concretos. E eu acho que, enquanto país, temos que ter toda a serenidade e não esquecer que somos um Estado de Direito. E um Estado de Direito quer dizer que todas as pessoas têm o direito de serem inocentes até que se prove o contrário. E não focar num caso ou numa pessoa, problemas são problemas de regime. E ter a capacidade e a seriedade de olhar para os problemas e entender que há um problema de regime. Mas esse problema nem tem que ter a ver com corrupção no sentido de corrupção-crime. Tem a ver com uma promiscuidade entre privado e público, que pode não consistir numa corrupção enquanto crime, por exemplo. Nós tivemos um buraco do BPN quase orçado em 8 mil milhões. Agora temos 4.900 milhões do BES, daquilo que nós conhecemos. Não, mas porquê é que se diz que a falência do BES é a falência do Banco do Regime? É porque o BES era o Banco do Regime. Foi o banco protegido por Salazar, foi o banco que fez a transição para a democracia, foi o banco que quem construiu depois do 25 de Abril foi buscar o Salgado para vir reconstruir o país. É o banco do regime que foi a falência. Crime, o que é que tu queres dizer? Que é uma corrupção de Estado institucionalizada? Não, o que eu quero dizer é isto. Acho que temos que olhar para a forma como o desenvolvimento económico se deu em Portugal ao longo dos últimos anos e dos últimas centenas de anos e ver que todo o sistema privado se desenvolve às custas do Estado. Sempre. E isto não quer dizer que seja através de corrupção enquanto corrupção. Isto quer dizer quando são privatizadas empresas e é dado ao privado este poder. Isto quer dizer quando são dados monopólios privados. Depois este desenvolvemos. Só aqui um parênteses. Porque, por exemplo, quando nós falamos, quando isto não é corrupção, bom, quando nós falamos, por exemplo, das parcerias público-privadas, não é? E falamos de rentabilidades anuais da ordem dos 30%. Que é um negócio da China, não é? Não estamos a falar de corrupção como crime, bom, estamos a falar de corrupção, não é? Vamos chamar os bons pelos nomes. Essa é que é a questão, é um problema de regime quando falamos de parcerias público-privadas ou quando falamos de swaps ou quando falamos de uma série de negócios que essa corrupção tem que ver, não com maldade dos envolvidos, mas com o sistema em si. É independente da maldade. Vamos separar as coisas. Porquê é que nós temos 6 bancos a falir em 6 anos? Será que todos os banqueiros são maus? Maus de mau caráter? Há uma questão de funcionamento endémico do regime. É a forma como o regime funciona. E a forma como o regime funciona quer dizer que para ter lucro tem que usar offshores. E vai fugir ao fisco para ganhar rentabilidade. E isso é aceito. Eu acho que essa também faz parte de uma sensação de desigualdade que as pessoas têm. Deixa-me só terminar isto. Peço desculpa. Porque quando uma família quer aceder ao passo social, tem que fazer uma prova de rendimentos. Ou para aceder ao RSI, ou para aceder ao CSI, que são os apoios aos mais pobres. Mas continuamos a ter em Portugal sigilo bancário. Claro. E continuamos a achar que os ricos nunca fogem aos impostos. E aos pobres tudo é exigido. E acho que esta diferença de tratamento entre quem nada tem e de quem... Parece que
aceite. Se és rico, é menos grave cometer um crime de fraude fiscal e é aceite. Não há uma diferença do ponto de vista da classe política, um problema do ponto de vista daquilo que se chama, de uma forma, a classe política. Eu não acredito em classe política. Não, mas daquilo que se chama, aquilo que se chama classe política, disse eu, aquilo que se chama, isto é, tu tens nos governantes um trânsito livre entre aqueles que são ministros das finanças e os grandes grupos financeiros. Mas esse é um problema do sistema, não é? Porque todos estes homens e mulheres sejam maus. Sim, certo. Mas tens uma ausência total de fiscalização. Há bocado estava o Miguel Tiago a falar das faltas de condições de justiça. Portanto, eu penso que há 4 procuradores no Tribunal Constitucional para ver as declarações dos políticos e dos equiparados aos políticos, e há 15 mil declarações. Portanto, quero dizer, não há aqui uma falta de fiscalização, uma falta de cuidados legislativos sobre isso. Há uma porta giratória completa entre interesses privados e interesses públicos. Há pouco estávamos a discutir quantos governos constitucionais houve. Foram 18, foram 19. Destes 18 a 19, em 16, houve membros do BES. Todos conhecemos ministros que estiveram a legislar sobre energia e depois foram ser presidentes da EDP. São milhares destas pessoas. O Donos de Portugal faz um levantamento destas pessoas e faz uma rede de quantas pessoas estiveram no governo que passaram para administradores de empresas. Isto é promiscuidade de interesses públicos e privados. E tem que ser travado. Mariana, deixa-me fazer uma pergunta agora ao Renata. Renata, a Mariana estava a dizer há bocado que, bom, nesta sessão de escândalos, não é, que temos assistido e de casos, que não devíamos fazer a focalização num e que isso é perigoso. Mas a minha pergunta é esta: tu não achas, por exemplo, natural que numa situação absolutamente inédita e realmente com um impacto imenso sobre o país, em que um ex-primeiro-ministro é detido e agora está preso preventivamente, as pessoas foquem efetivamente neste caso e que, enfim, e que queiram saber o que é que se passa e que estejam centradas nesta figura? Bom, quer dizer, eu acho que, enfim, é natural que isso aconteça, porque foi um ex-primeiro-ministro e isso, enfim, até porque gera consternação, gera surpresa, gera preocupação, mas, enfim, quer dizer, a resolução do problema não passa por aí, não é? Ou seja, não passa basicamente, portanto, o caso, a situação... Mas passa por apurar aquele caso, não é? Exatamente, passa para apurar aquele caso como todos os outros. A questão é essa, não é? E, portanto, aliás, essa é uma das preocupações, ou seja, relativamente a este processo, é que ele seja, de facto, apurado. E, portanto, e se não for, isso, do meu ponto de vista, aí sim, provavelmente teremos um problema de regime, se de facto se perceber que todos estes casos que estamos a falar não forem devidamente... Não chegarem a bom porto, exatamente, não forem devidamente... julgados e, portanto, consequentes. Aí sim, eu penso que podemos ver uma crise muito profunda. Eu penso aí que devíamos, agora voltando, acho que devíamos distinguir a questão do regime e dos sistemas. Não é? Eu acho que, quer dizer, o regime é feito, enfim, por instituições que estão consolidadas, temos a Constituição e por aí adiante, não é? E eu acho que, apesar de tudo, isso ainda está relativamente consolidado. Agora, temos um conjunto de sistemas, o sistema político, o sistema privado e por aí adiante, e nesses sistemas há, de facto, setores que estão numa situação doente, quer dizer, uma situação perfeitamente em que, de facto, existe as várias coisas que já falámos aqui, não é? E, portanto, falar do regime neste momento, pôr em causa o regime desta maneira, penso também, não me parece que seja... porque, de facto, vamos lá ver, nós temos um regime democrático e este regime democrático ainda tem muita potencialidade, ou seja, basicamente, eu acho que dentro das instituições que nós temos, há aqui um potencial de aprofundamento da democracia. Mas esta questão que quer tu, quer o Miguel Tiago, quer a Mariana focaram e que corresponde a um artigo da Constituição, o artigo 80 da Constituição da República Portuguesa, que defende que deve haver uma separação clara entre o poder económico e o poder democrático, sendo que não existir essa separação clara, ameaça o alicerce do próprio regime democrático. Portanto, a minha pergunta é, não há aqui às vezes, nomeadamente até à esquerda, um discurso que é duplo, uma fala dupla neste sentido, que é simultaneamente denuncia-se, e bem, a meu ver, esta promiscuidade, bom, a pergunta é para o Renato, se calhar é para todos, mas simultaneamente denuncia-se esta promiscuidade entre o privado e o público, esta plataforma giratória, para usar a expressão da Mariana Mortágua, mas ao mesmo tempo, quando falamos, por exemplo, destes sistemáticos casos de corrupção,
nós muitas vezes, algumas pessoas põem-se defensivamente a dizer, bom, mas não está em causa o regime. Bom, mas se está em causa essa separação de poderes, poder económico para um lado, poder político democrático para o outro, não está em causa um dos fundamentos, de acordo com a Constituição da República Portuguesa está. Não, o que eu acho é que, a partir do próprio regime, quer dizer, é possível, precisamente, transformar e tentar resolver isso. A questão é essa. Não é? Mas nós temos 40 anos em que há um regime que se afasta da Constituição. Vocês estão a falar de regime, estão a falar de regime democrático, é isso? Não, estou a dizer é que eu também não estou a em 40 anos, o problema é assim, a democracia não é apenas um valor em abstrato. Sim. Estamos de acordo com isso. Quando há um crescimento das desigualdades, que falaste na tua primeira intervenção, quando há uma corrupção que aumenta porque há desigualdades de acesso ao poder e de contacto e de tráfico de influências, a democracia deixa de existir. Não é porque é apenas um valor que está num papel que é a Constituição que ela passa a existir. A questão que se coloca é, perante esta situação, qual é a defesa? Porque, ao mesmo tempo, constitui-se um Estado social, houve formas de transferência social e de redistribuição. Em muitos setores aprofundou-se a democracia, nomeadamente do ponto de vista local e por aí adiante. Enfim, não estamos a falar de comparar não do antes do podemos 25 de Abril com olhar depois só do 25 para o de Abril. regime, não é? que vocês estão aqui a falar de regime, a partir só de um lado, não é? Portanto, ou seja, isso, no caso de Portugal, é muito claro. O regime democrático, quando se institui simultaneamente, praticamente simultaneamente, que se institui o próprio Estado Social. Eu não estava, e o Estado Social é uma forma de democracia. Eu estou absolutamente de acordo. Eu não estava a dizer a comparação entre a ditadura e a democracia, nem a construção do Estado Social. Mas a verdade é que desde 2011, de uma forma mais efetiva, mas desde 2008, 2007, nós temos um Estado Social cada vez mais pauperizado. Não é? Isso tem a ver precisamente com o contexto, estamos a ver, histórico, de um país que basicamente perdeu, em parte, também a sua soberania, por outro lado, e depois que tem uma política, enfim, vamos chamar de austeridade profunda, que em grande medida é também uma política, eu direi, de desigualdade, uma política até de classe, se quiser. Até de classe não, é uma classe, exatamente. Vocês podem interromper. Sim, não tem que ser... Miguel, desculpa, querias dizer qualquer coisa? Não, é uma política claramente de classe, a classe dominante neste caso, através dos governos compostos pelos partidos que a representam politicamente, impõe a sua ditadura. Portanto, este momento em que vivemos é claramente, digamos, a oligarquia política que tem laços com a oligarquia económica impõe a sua ditadura, apesar de haver uma chancela democrática que é baseada, se nós fizermos uma avaliação breve, na mentira. Portanto, as eleições, com exceções dos partidos que não se circunscrevem a essa oligarquia, capta o voto baseado na mentira, porque 2 dias depois de ganhar as eleições começam a fazer o contrário daquilo que disseram. Eu só gostava de dizer uma coisa sobre isto. A Constituição vai muito mais longe do que a separação entre o poder político e o poder económico. A Constituição obriga a que o poder económico esteja subordinado ao poder político, que é mais do que uma separação. Exatamente. Aliás, o artigo 80 diz mesmo a palavra subordinado. Tens toda a razão. A subordinação do poder económico ao poder político significa que a economia deve estar ao serviço dos interesses da maior parte da população. Mas avisaram a CMVM disso? O problema, vamos lá ver, nós temos que ter em conta, não podemos avaliar de uma forma estática o papel da Constituição na história do nosso país e nos nossos direitos. Devemos entender o papel da Constituição ao longo da sua vigência, tendo em conta as amputações a que já foi sujeita, as desfigurações a que foi sujeita e as desfigurações a que o Estado está sujeito, mesmo que à margem da Constituição. Eu não subscrevo a ideia de que a Constituição pode, enfim, não foi o que disseste, mas pode ser vista como um papel onde a democracia está escrita e não vale nada. Eu diria que é a única coisa que temos que ainda nos vale. É que, nos tempos da ditadura, os grupos económicos, os monopólios, com o governo, tinham a lei do seu lado. E hoje são eles que estão à margem da lei. Que falas disso, é verdade que isso por si só não basta. É verdade que isso por si só não basta. Mas é aqui que entram as pessoas, é aqui que entram as massas, é aqui que entra a participação popular, a criatividade, a capacidade de fazer valer a lei que foi escrita por nós. Não obstante as críticas que se podem fazer à justiça em Portugal, e tu próprio há bocado referiste isso, tu achas que a lei em Portugal, estou a pensar no Tribunal Constitucional, estou a pensar da Justiça de uma forma geral, mas tem sido, apesar de tudo, um último bastião de resistência a esse ataque do regime democrático?
é uma evidência, apesar de haver na lei uma boa parte da lei que já foi feita por aqueles que não se reviam na lei, ou seja, aqueles que não gostaram das conquistas de Abril, aqueles que não gostaram da Constituição que subordina o poder económico ao poder político, enfim, foram tentando a pouco e pouco, e a corrupção, eu aqui estou inteiramente de acordo com o que já foi colocado. Corrupção, julgo que a origem do termo é de podre. Podre. Sim, e, portanto, o que está corrupto está morto, o que está corrompido é porque está podre. E, de facto, a podridão deste sistema é-lhe natural, é-lhe matricial. Porque a forma como se constituiu a promiscuidade entre o poder político e o poder económico, ou melhor, a captura do poder político pelo poder económico, à margem da Constituição, isso não tem nenhum valor. O facto de ser à margem da Constituição não significa que isso seja um facto com valor zero, não. Isso tem um valor, o facto de ser à margem da Constituição, e nós devemos manter, em todas as trincheiras, defender a Constituição da República Portuguesa. Até nesta trincheira que vocês aqui montaram. Mariana Mortágua, para conseguirmos aquilo que diz o Miguel Tiago, é que a parte da Constituição é um grande referencial e digamos, devemos continuar fiéis a ela. Mas basta-nos isso para reverter a situação? Não, acho que a Constituição é muito importante e ela tem-nos defendido e tem defendido o sistema democrático, mas acho que precisamos de ter uma linha mais ofensiva, se assim quisermos. Nós, a esquerda, precisamos ter uma linha mais ofensiva. Porque acho que é uma questão que não foi aqui tocada, ou foi aqui abordada, mas não de forma muito explícita. Porque este problema de regime ou de sistema económico não são a mesma coisa, mas tem duas vertentes, não é? Uma é a promiscuidade entre interesses públicos e interesses privados, sob as suas várias formas. Nem todas elas constituem um crime, tal como é concebido do ponto de vista legal, mas são claramente um crime. Mas é... Não, contra nós somos as vítimas, contra não é? A sociedade é uma política de classe para criminosos que fazem as leis. Claro, para beneficiar grandes são interesses. o ladrão a guardar o galinheiro, não é? Mas há uma outra questão que acho que levou a que o próprio regime democrático assim ficasse desacreditado, que é uma política de liberalização financeira e um poder tal dado aos mercados financeiros e também a uma lei europeia, na prática, é o Tratado Orçamental, neste momento que edita, que diz: façam o que fizerem, desde que nunca ponham em causa o poder dos mercados e desde que nunca ponham em causa as tais regras macroeconómicas do déficit e da dívida pública. E isto transforma o nosso poder democrático numa ninharia, de facto. Porque façam o que quiserem, desde que aquele contrato nunca seja posto em causa, que é o contrato dos mercados financeiros. Mas isso altera-se no quadro nacional ou no quadro europeu? Digamos, essa possibilidade isto altera-se, achar que a coisa é só quadro nacional ou só europeu, é não perceber a dialética e a mudança de posições e as relações de força. Isto altera-se em ambos os lados. Quando há um partido como na Grécia, um Syriza, que diz temos um projeto de romper. Se o Syriza ganha um governo na Grécia, a Europa não será a mesma. Não vai acontecer um Syriza na Grécia. Que pode acontecer a mesma coisa que se dizia quando o Hollande ganha na França, a Europa não será a mesma? É porque o Hollande, quando veio, o Hollande, quando veio, ia revolucionar a Europa. A Europa rapidamente foi passear ao pé da Merkel. Há uma ligeira diferença entre o Hollande e não estou a dizer que não, mas eu estou a dizer das palavras. E o Syriza. O que eu acho é que... Mas também há uma ligeira diferença entre a França e a Grécia, não é? Do ponto de vista do poder na Europa. O poder sistémico, o impacto sistémico de um país fazer este confronto é brutal. Mas, Mariana, o que tu estás a dizer, então, na prática é assim. Existe, de facto, um problema de regime. Esse problema de regime altera-se ou melhora, se tu quiseres, em primeiro lugar com uma renovação da político-partidária, por isso mencionas o Syriza, suponho eu, e que mais? Que mais é que nós precisaríamos? Não, quero dizer isto, nós precisamos de tornar o nosso sistema menos permeável a interesses privados, e isto há várias medidas para o fazer. Como, por exemplo? Como o sigilo bancário, como as regras de exclusividade dos deputados, como regras de exclusividade ao nível do governo. Exclusividade dos deputados, estás, por exemplo, a falar não poderem participar simultaneamente em escritórios de advogados. Já agora, por exemplo, não serem advogados e estarem em conflito de interesses, como claramente estão muitas vezes. Evitar aquela questão dos governantes que saem do governo para a seguir entrar no Conselho de Administração de um banco. Tudo isto pode ajudar à forma como nós gerimos o nosso sistema democrático. Porque eu acho que ele está em crise, as pessoas veem-no cada vez de forma pior, mas eu também o quero proteger. Eu acho que, de um momento para o outro, achamos que todas as instituições são corruptas, não faz bem a ninguém. Nós também não queremos entrar num período de tal desconfiança das instituições que põe em causa os princípios mais básicos da democracia. E por isso o assunto é delicado. E este é um dos pontos a ter em conta. O outro ponto a ter em conta
é o sistema económico em que nós vivemos. É um mundo em que as pessoas sentem que a sua vontade e o seu poder democrático não vale nada perante um poder maior e incontrolável que são os mercados financeiros. Bom, mas uma coisa, estamos, penso eu, aqui todos na mesa. Até hoje, houve dos 18 ou 19 governos constitucionais, não houve nenhum que tivesse colocado o combate à corrupção como uma prioridade. Renato, o José Sócrates, por exemplo, quando o João Cravinho apresentou o pacote anticorrupção, que acho que até era uma coisa relativamente, agora confesso não tenho tudo presente, mas não era nada propriamente... Isso é relativamente inócuo. Sim, isto não era extremamente radical, digamos, não é? O José Sócrates chamou-lhe o pacote da asneira. E eu queria saber o que é que tu pensas sobre isso, não é? Essa corrupção, de facto, foi ou não uma prioridade? Retrospectivamente tinha alguma razão. Retrospectivamente tinha, de facto, razão. E o que é que tu achas que se pode e deve pôr na agenda política para podermos, de alguma forma, começar, não é, a regular este problema? Eu acho que é importante que a própria esquerda construa, para além de políticas, também um discurso sobre a corrupção. Porque é daquele, e isso não é fácil, devo dizer, porque é daqueles assuntos, aliás, como estava aqui a dizer a Mariana, que facilmente acabam por resvalar em populismo e em formas ou muito pessoalizadas ou personalizadas. Porque, vamos lá ver uma coisa, se de facto a corrupção é um problema sistémico, como estamos aqui a ver, a resposta tem que ser sistémica. E, portanto, sendo sistémica, temos que pensar de forma mais transversal e ultrapassar, digamos assim, esta ideia de que é personalizando ou pessoalizando. E como é que seria essa forma mais sistémica? Já foram ditas algumas coisas. Eu acho que, do meu ponto de vista, eu tenho já de defender isto há algum tempo. Eu considero que há problemas nas instituições da sociedade portuguesa, aliás, comecei por isso, que passam muito, quando se fala, por exemplo, na questão da democracia. Eu vejo-a não só ao nível que estávamos aqui a falar, mas, por exemplo, ao nível das próprias instituições. Eu acho que, neste momento, em Portugal há um problema de enquistamento das próprias instituições. Muitas delas são dirigidas, privadas e públicas, são dirigidas pelos mesmos grupos e as mesmas pessoas há muito tempo. Uma certa dinastia. Quase, exatamente. E, portanto, o que significa que, e muitas vezes, e ao mesmo tempo, aliás, como estava a falar há bocado da desigualdade, da distribuição de poder, e quando se alia isto, por exemplo, o aumento da vulnerabilidade social e da precariedade, e que tem consequências não só do ponto de vista objetivo, ou seja, de condições de vida, mas também do ponto de vista... Mas deixa-me só acabar esta ideia. Mas também do ponto de vista da limitação da liberdade, ou seja, no sentido do medo. Claro. Não é? E isto é um problema muito complicado da sociedade portuguesa. E falta de recurso objetivo, não é? Para poder participar. Não é? Exatamente, falta de recurso, mas o receio de perder o emprego, o receio de ter... Claro. E isto é algo muito profundo na sociedade portuguesa que a chamada... e que a resposta a dar a isto tem que ser também uma resposta sistémica e que passa muito, do meu ponto de vista, por esta democratização das próprias instituições. Mas como é que tu democratizas? O problema é assim, eu queria colocar duas questões. Uma, tu disseste que havia um perigo do populismo. O populismo não é uma reação a um sistema que está muito restrito a uma elite muito pequena? Do meu ponto de vista, a resposta a isto deve ser uma resposta ideológica, não uma resposta populista. Ou seja, o populismo, em grande medida, é a ausência de ideologia. E esse é um dos problemas, não é? Ou seja, deve ser uma resposta aqui? Ideológica. Ideológica. Pois é que ideológica no António sentido... Vitorino dizia que havia uma diferença entre o populismo e o cosmopolitismo. E parece que nós estávamos no cosmopolitismo. Agora, eu não o encontrei cá. É capaz de... Não o encontrei cá. Quer dizer, para nós não existe muito, mas eu gostaria de perceber qual é a resposta ideológica que a gente vai ter. É que eu, se calhar, deixa-me só repor a pergunta de outra maneira, para o Renato. Queres deixá-lo responder? Quero deixá-lo responder, mas se calhar pôr a pergunta de outra maneira, porque assim, o que eu acho que neste caso, quando se diz populismo, neste caso é as pessoas estarem na rua, irem para a rua, ou nos cafés, nos seus trabalhos, etc., e dizerem que o sistema está podre e que os políticos são todos iguais, não é? O que é que há de... Esta interpretação das pessoas é errada? Ou a percepção que as pessoas têm que, de facto, há demasiados políticos corruptos e que há demasiados casos de corrupção e que o sistema tem um problema, de facto, estrutural, as pessoas estão a ver mal a coisa e nós, elites, estamos a ver bem? Isto é populista? As palavras das próprias pessoas são populistas? Não, é natural que as pessoas sintam esse... Aliás, começámos a falar disso. Claro. Agora, a resposta política, do meu ponto de vista, não deve ser populista, desculpem lá. Não deve incentivar, digamos assim,
a esse tipo de sentimentos e de sensações que é, do ponto de vista político, inconsequente. E, portanto, a resposta deve ser ideológica no sentido de ser programática, ou seja, nós queremos transformar neste sentido. Já avançámos aqui um conjunto de eixos e de forma... Mas, por exemplo, O Podemos resolveu este Mas assunto. queres deixar o Renato responder ou não? Bom, mas... Eu resolvo o assunto. Mariana, queres tu deixar o Renato responder? Deixem-a responder. Não, mas o Podemos teve cá a fazer uma ação há pouco tempo. Não foi o Iglesias, foi antes disso. Uma outra representante. A Teresa Rodrigues. A Teresa Rodrigues. E ela teve uma interpretação, ou teve um discurso, eu achei o discurso diferente do Iglesias. Sim, a Teresa e no outro Rodrigues é registro. dos anticapitalistas. E, portanto, muito mais ideológico, mas a tradução que ela fez quando cá esteve foi chamar corrupção ao capitalismo. Que é... Sobrepor. O que eles fizeram foi... Para mim, corrupção não é capitalismo, são coisas diferentes. E esta é uma análise importante. Nós erramos se tirarmos o alvo, ou apontarmos o alvo para a questão da corrupção. Porque até pode acabar, ou até podes ter um sistema sem aquele ou outro caso de corrupção, mas ele continuará a ser um sistema que privilegia os interesses privados. Entre a Suécia e Portugal, sendo dois modelos de capitalismo, há diferenças evidentes. Mas podemos falar como é que os sistemas económicos divergem na Suécia e em Portugal. E a forma como na Suécia a propriedade pública e o que é público tem uma outra proteção que o privado não tem. Sim. E, portanto, Mas é capitalismo na mesma. Portanto, a É corrupção... capitalismo na mesma, claro que é capitalismo na mesma. Não, é capitalismo. A Suécia, desde a última vez que eu lá fui... Era capitalista. Não, é capitalista. É transformou-se num regime Mas comunista. isto para dizer que a forma como o Podemos utilizou para contrabalançar a ideologia e o populismo foi de pegar num termo que é facilmente passável, são corruptos, ou isto é corrupção, e colar isso a descrições do que é o sistema capitalista. Portanto, o capitalismo é corrupto por natureza. E esta foi a interpretação que eles deram a uma E tu concordas questão com essa interpretação? ideológica. Eu estou a pensar nela. Ainda estás a refletir. Miguel, Não tenho certeza. só há algumas soluções que são normalmente apontadas para o populismo, embora existem em países variados, que vão desde países que são considerados populistas, como a Venezuela, até outros países europeus, que é, por exemplo, a possibilidade dos eleitores revogarem os mandatos aos eleitos. Caso, enfim, apareça alguém que nunca aparece, que diz que vai baixar os impostos ou não os vai subir antes das eleições, e depois os sobe a seguir às eleições, haveria a possibilidade de haver uma espécie de referendo revogativo. Impeachment popular. Impeachment, exatamente. Sim. É uma boa solução? Não, muito sinceramente, nunca tinha ponderado sobre essa solução, mas eu julgo que o regime, enfim, constitucional português contém mecanismos que permitiriam o povo português expressar-se assim funcionassem as instituições democráticas, que não estão a funcionar. Mas não há um bloqueio parlamentar se tens uma maioria parlamentar, não só, nenhuma proposta de referendo. E há um Presidente da República que supostamente deveria, acima de tudo, defender o projeto constitucional. Certo, portanto, esses dois mecanismos atualmente estão a falhar. A maioria parlamentar, porque comprometida que está com o projeto do Governo, e um Presidente da República que atualmente assume uma cumplicidade extrema. Há um buraco na Constituição que permite, quando existe um Presidente e uma maioria, que possa haver uma suspensão da democracia. Por isso é que era o sangue da direita. Supostamente essa questão estaria solucionada com esta espécie de guardiães, acho que se pode dizer das duas maneiras, da constitucionalidade, Presidente da República, a Assembleia e a fiscalização por via de um Tribunal Constitucional. Infelizmente, vimos o que é que deu um Presidente, uma maioria e um Governo, e deu no que deu. Mas outras soluções podem ser, não é por acaso que o PCP, desde que este Governo entrou claramente em linha de ofensiva contra os direitos constitucionais do povo português, exige eleições antecipadas. Que mecanismos podem ser criados na lei para que o povo possa expressar-se, digamos que imposto por vontade própria? Enfim, eu não conheço como é que poderia funcionar esse mecanismo, mas à partida, aquilo que possa devolver a voz ao povo sem que seja também demasiado passível de manipulações, porque não podemos esquecer em que contexto é que nos movemos. E o contexto em que nos movemos é o do mesmo que devolver a voz ao povo por si só garantia que a voz dos representantes fosse diferente? É que nós temos 40 anos de democracia. Sim. E, enfim, o Bloco Esquerdo, o PCP e o LIVRE somados não terão
20% dos votos em relação aos outros 80%. Eu não consigo fazer uma avaliação taxativa do que é solução e do que não é solução. De uma coisa estou convicto, dar a voz ao povo nunca é contrário à solução. E também não entendo que os processos históricos se desenvolvam pura e simplesmente por espasmos. Mesmo os espasmos históricos, como as revoluções ou, enfim, momentos de ruptura, são precedidos de pressões, tensões, correlações de forças que variam. E, portanto, neste momento, aquilo que nós sabemos é que com este governo, com esta política, o nosso país está, a cada dia que passa, a retroceder em termos sociais, civilizacionais, económicos. Perante essa situação, não seria expectável, tendo vocês os três nesta mesa a dizerem coisas muito semelhantes, que, em vez de fazerem de linhas paralelas, tentassem convergir? Eu não quero resolver a união da esquerda. Não, quero resolver lá aqui no frente atirador. Essa questão... Foi por isso que nós fizemos este programa, foi para fazer a união à esquerda. Eu gostava mesmo de responder a essa questão, mas gostava que também me deixasses referir ainda ao populismo. A questão do populismo... enfim, o populismo não é uma ideologia, é um estilo discursivo. E, portanto, se for possível conciliar a afirmação de uma ideologia de forma a que as massas a consigam captar e façam dela uma força material, porque uma ideologia só se converte numa força material se for apropriada pelo coletivo. Se for populista. Não é se for... Ou seja, se nós desligarmos o estilo discursivo do seu conteúdo, o estilo discursivo populista, se isso significar... O que é o conceito? O conceito é escorregadio. Se isso significar torná-lo perceptível e capaz das massas o apropriarem, então afirmar as ideologias de uma forma perceptível e clara não é por si mesmo prejudicial. Negativo. Se for demagógico, ou seja, que usa a mentira ou omite a verdade para passar essa mensagem, então isso sim... Isso é o habitual. Aquela questão da convergência... Eu tenho aqui o papel para assinar. Esse da convergência é um problema que eu julgo que é estranho. É estranho, é um problema que me é estranho, muito sinceramente, porque eu não detecto tantos problemas quanto aqueles que, nomeadamente a comunicação social e até nas redes sociais, enfim, se vêem sobre a falta de convergência à esquerda. Eu gostava que me apontassem especificamente quais são os momentos decisivos para o nosso país em que terá havido uma divergência. Mas, claro, eu queria fazer os partidos têm que se candidatar em conjunto para haver convergência. Uma pergunta que é para todos, provavelmente a última pergunta, que tem a ver com isto. Bom, se José Sócrates for, enfim, se isto correr mal e afinal a justiça não chegar a bom porto, para usar uma expressão que há bocado conversava aqui com o Renato, se calhar temos um problema de facto de justiça. Mas a minha pergunta é, e se isto correr naquilo que é expectável neste momento, porque há uma medida de coação grave, e portanto supomos que há indícios muito graves para que isto tenha acontecido desta maneira, e portanto se tivermos de facto uma acusação provada e uma condenação do ex-primeiro-ministro de corrupção e de branqueamento de capitais, qual é que tu achas que é, eu vou começar pelo Renato, o impacto que isso terá para o país e politicamente, agora se calhar olhando para o nosso quadro político, até porque temos eleições, muito provavelmente em outubro de 2015, se Cavaco Silva não alterar esse calendário, o que é que tu achas que pode acontecer? Pois, não sei, isso é uma incógnita, mas de facto não há dúvida nenhuma que se isso acontecer, do ponto de vista para já, a percepção relativamente que nós temos aqui a falar relativamente à desconfiança e relativamente à classe política vai aumentar e isso já de si é um grande problema. Quer dizer, em termos políticos, eu penso que, do ponto de vista diretamente, afetará, provavelmente, em grande medida, o Partido Socialista, porque isso não sei até que ponto é que isso pode acontecer, mas em grande medida penso que vai beneficiar a direita. Não é? E isso é que é o problemático aqui, ou seja, até que ponto é que isto... Mas porquê é que vai beneficiar a direita? Noutros países, por exemplo, a crise de corrupção em relação ao PSOE ou em relação ao PASOK, do ponto de vista da crise... do coisa? Não é? Sim.
Não, certo, mas também, mas é assim, o Estado espanhol foi no caso espanhol, o Partido Popular e o PSOE foram apanhados em momentos diferentes em corrupção, tiveste. E, portanto, não beneficiou obrigatoriamente a direita. Achas que a única alternativa... Este facto, isso é muito beneficiou profundo. A direita foi o Sócrates governar à direita. Isso é que beneficiou a direita. O que é que tu finalmente achas, uma divergência. Finalmente. Afinal, não sei se é uma divergência, não sei se é uma divergência, mas isso eu acho que isso é que beneficiou a direita. Miguel, e tu que achas? Estamos a desviar as atenções do importante. O que é que tu achas que vai acontecer? Vamos supor, não é? Que de facto aquilo que com boa fé nós imaginamos que esteja a acontecer e que existam fortes indícios para estes crimes, caso contrário não teríamos um ex-primeiro-ministro em prisão preventiva, que é a medida de coação mais pesada que existe. Se estas acusações de facto se provarem, quais é que tu achas que podem ser as consequências para o país e politicamente para o nosso quadro político? Bem, isso é um exercício de futurologia muito difícil de fazer. Muito difícil de fazer. Mas se calhar é importante para podermos também neste momento corremos o risco de, ao estar a fazer essa avaliação, podermos ser acusados de não fazer a inversa, que é a de se for provado que é inocente. E eu julgo que é muito arriscado fazer Mas podes fazer as duas, se quiseres. Eu julgo que o que neste momento, e eu não sou comentador político, não é? Portanto não tenho... Mas és um político que comenta. Não sou um político, enfim, estou neste momento a desempenhar tarefas no Parlamento, mas a minha formação é geólogo, não disseram a minha profissão, disseram dos outros todos, deu a entender que eu parece que sou deputado, é a minha profissão, não é? Pois, esteve errado. E é isso que sou, e portanto, e não me atrevo até, tendo em conta a tarefa que tenho neste momento, a fazer apenas uma futurologia com base... sem saber sequer de quais são as acusações em concreto, em que crimes em concreto. Eu julgo que devemos deixar respirar isto, não, pelo menos, enfim, os comentadores falarão do que entender, mas neste momento contribuir apenas para que a Justiça consiga levar a cabo a investigação sem perturbações, e nessas perturbações inscrevem-se as políticas, e, portanto, também os comentários que os políticos possam fazer sobre essa matéria, os titulares de cargos públicos. Tu achas que o melhor é as pessoas não comentarem muito este caso, enfim, é isso? as pessoas comentam aquilo que entendem. Achas que isso vai beneficiar, é uma espécie de uma censura soft, as pessoas não comentarem muito? Comentem aquilo que entendem, mas aquilo mas que, enquanto titulares... Sendo um caso com um político e que foi primeiro-ministro, não digo que a justiça tenha que ser diferente, mas não achas que do ponto de vista que a opinião pública tem que ser esclarecida? Acho que é muito simples. Se vierem a provar os crimes, as penas não podem ser ficar condenado a X anos e sair passado um mês por bom comportamento. E se for inocente, então não podem ficar dúvidas sobre o processo que foi levado a cabo para apurar a inocência. Exato. Porque também não beneficia ninguém ficarem parar dúvidas na vida de uma pessoa para sempre. Claro, com certeza que não. Mariana Mortágua, estavas a dizer que este caso podia-nos retirar o pensamento da política. Mas um caso deste tipo não é política. Isto é, a corrupção, tal como entendemos, não é uma questão política? Todos os casos têm uma leitura política. Mas eu acho que, ao centrar neste caso, a minha opinião é que a Justiça deve resolvê-lo. E não há um correr bem, há um correr mal. Porque se alguém é acusado injustamente e sai em liberdade porque é inocente, então acho que correu bem. Ainda bem que saiu em liberdade, ainda bem que se provou que era inocente. Ou ainda bem que não se conseguiu provar que era culpado. Portanto, acho que este é um caso que tem que correr na Justiça e eu aqui concordo, tem que ser com calma e serenidade. Obviamente que a sociedade é normal que esteja surpreendida. De uma forma ou de outra haverá consequências. As que tiver. A minha preocupação é, enquanto toda a gente olha para o mesmo caso, haja um conjunto de mecanismos que têm a ver com a governação. E há pouco falámos dos vistos gold, os mecanismos de regularização tributária, que são basicamente uma máquina de lavar pública para levar dinheiro de forma pública. É isto que é. Mandem vir o dinheiro que tiveram em offshores, pagam uma taxa menor do que paga um becieiro. Só acabar isto. Temos mesmo a terminar. Ao mesmo tempo estamos a passar benefícios fiscais para SGPS, etc, etc. Isto mas cria isso foi regime... apontado neste caso. Um dos aspectos deste caso é que se diz que houve uma alteração legislativa feita pelo próprio Primeiro-Ministro que beneficiou de forma a que dinheiro viesse nessas Todos os governos fizeram alterações legislativas cujo único objetivo era facilitar aos detentores de grandes fortunas e de capital poder fazer os seus negócios sem que a lei sem que tivessem as mesmas restrições que qualquer Então era uma legislação que ajudava a corrupção? Estamos a falar de um sistema
capitalista financeiro que é regulado desta forma. Neste caso concreto, desta forma. Que influencia a forma como são produzidas as leis. Claro. Muito E nós não podemos achar que resolvendo este caso concreto, ou o caso do Ricardo Salgado em concreto, ou o caso qualquer, estamos a resolver o problema que é o problema sistémico. Mas há um problema de... Não achas que é um problema de, se não resolvemos estes casos e se arrastar como todos os grandes casos que havia anteriormente, sem serem resolvidos, com as pessoas inocentes ou culpadas, não, eu espero que temos não se arraste, porque ninguém com esta deve viver assim. Com esta pergunta, que não era retórica, é se calhar provavelmente uma das perguntas do coração desta discussão. Terminamos o Franco Atirador e até à próxima.